Fala pessoal, tudo bom? Vamos nessa, né? Ó, essa é a primeira aula, tá certo? Daí do módulo de expressões de primeiro grau, tá ok? E a gente vai começar falando um pouco de equação de primeiro grau. Em seguida a gente vai para sistemas de primeiro grau, inequação de primeiro grau e problemas de primeiro grau, certo? Sempre envolvendo expressõezinhas aí de primeiro grau. Então, para começar, a primeira aula vai ser a equação do primeiro grau, para a gente saber o que é uma equação do primeiro grau. E em seguida saber resolvê-la, para poder resolver os sistemas de equação de primeiro grau, as inequações de primeiro grau e os probleminhas que apareceram aí para a gente de primeiro grau. Então, eu vou dividir essa aula aí em 4, certo? A primeira é essa de equação do primeiro grau, a segunda vai ser sistema, a terceira vai ser inequação e a quarta a gente vai fazer exercício juntando todos esses 3 conteúdos anteriores, mais alguns probleminhas, que é como costuma aparecer aí em concurso, no Enem, etc. Tá certo? Então, primeiro, a gente vai ver aqui a estrutura de uma equação de primeiro grau. Eu vou usar como variável sempre a letra x como principal e a y como secundária, tá bom? Então, minha variável aí que eu vou usar vai ser sempre a x e a y, não vou ficar mudando muito porque é que a gente está mais adaptado a ver. Então vou usar sempre x e y, tá bom? Então vamos lá. Uma equação do primeiro grau ela é dada assim, ó: ax mais b igual, eu vou igualar aqui a zero, tá? Mas ela pode vir igual a outra coisa, mas a gente sempre vai determinar como igual a zero. Sempre a minha expressão, minha equação do primeiro grau, na verdade, ela vai ter aí essa estrutura. Um coeficiente acompanhando a variável, tá bom? Que mais para frente a gente vai ver que a gente chama esse coeficiente de coeficiente angular. E um coeficiente independente aí, que mais para frente a gente vai ver ele como coeficiente linear na área de função, quando a gente entrar no conteúdo de função, tá bom? Que é esse A e esse B aí na nossa estrutura, tá certo? Esse A ele vai sempre estar multiplicando a minha variável e esse B ele vai estar aí somando, subtraindo a minha variável, tá certo? Então um exemplo que eu posso dar aqui é 4x menos 8 igual a zero, onde o meu A aí é 4 e o meu B é menos 8 para os mais atentos. Como vocês podem ver aí, o sinal está negativo, significa dizer que o meu B ele é negativo, ele é menos 8 aí nesse caso, tá certo? Então, para vocês terem uma noção, muita gente é acostumado na escola a dizer que passa para lá dividindo, passa para lá subtraindo, passa para lá não sei o que. Esse passa para lá ele não existe. Nenhuma expressão eu tenho uma igualdade entre dois termos. Nesse caso aí eu estou igualando o 4x menos 8 a zero. Então eles são iguais. Então tudo que eu fizer para o lado esquerdo eu tenho que fazer também para o lado direito. Tá bom? Então se eu tenho aí a expressão 4x menos 8 igual a zero, tá bom? Para tirar esse menos 8 do meu lado esquerdo eu vou ter que somar mais 8. Então eu vou ter que fazer isso também no meu lado direito. Então veja bem, ó, eu vou somar aqui mais 8 e vou somar aqui mais 8 também, tá certo? Desse jeito eu vou anular esse menos 8. Vai restar para mim o quê? Somente 4x. E do outro lado, mais 8. Então eu vou ter aqui 4x igual a 8, certo? Para tirar esse 4 aí do meu lado esquerdo, que acompanha o x, porque eu quero deixar o meu x sozinho. O intuito de uma expressão, de uma equação que contém variável, é isolar essa variável para a gente saber quanto ela vale, tá? Qual o valor numérico dessa minha variável. No caso aí eu tenho que isolar o meu x, ele tem que ficar sozinho em um lado, tá bom? Tanto importa que seja o lado esquerdo ou o lado direito que você queira isolar ele. Sempre eu costumo isolar ele no lado esquerdo, porque é visivelmente mais bonito para mim. Se você quiser isolar ele para o lado direito, escolha a sua. Então, para eu tirar ele daí do lado esquerdo, deixar ele sozinho,
eu vou ter que dividir ele por 4. E se eu faço isso em um lado, eu faço em outro também, porque é uma igualdade. Então, dividindo aí por 4, 4x dividido por 4 dá x, e 8 dividido por 4 dá 2. Então, o valor do meu x aí ele é 2, tá? Se eu for pegar a expressão original lá, que é 4x menos 8 igual a 0, e substituir esse x por 2, eu vou ter 4 vezes 2 menos 8 igual a 0. 4 vezes 2, 8, menos 8, 0. Então, o único valor no meu conjunto aí, verdade, que eu posso ter é o 2, tá bom? Não existe nenhum outro número no meu conjunto de números reais que encaixe nessa expressão para que ela seja igual a 0 a não ser o 2, tá bom? Então, veja bem, se eu tenho uma equação, eu tenho a igualdade entre os dois termos. Se eu estou igualando uma expressão a 0, então é como se fosse uma balança. O que eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer do outro. Esse é o conceito que vocês têm que ter na cabeça de vocês. Na prática, é sempre mais fácil dizer passa para lá, passa para lá. Então, se eu tenho aqui 6x mais 3 igual a 0, para calcular mais rápido, eu passo 3 para lá, ele está positivo, passo negativo, fica 6x igual a menos 3, e passo 6 dividindo, fica x igual a menos 3 sobre 6. Se eu quiser simplificar isso aí, já que são todos múltiplos de 3, fica menos 1 meio. Pronto, bem mais fácil de fazer do que ficar fazendo aquele remeleixo que eu passei para lá. Mas aquilo é o que de fato acontece. Então você tem que ter a noção matemática de como é resolvida uma equação do primeiro grau, tá? Na prática você pode fazer desse jeito. Lembrando que sempre que eu passo, quando eu faço dessa forma, sempre que eu passo para o outro lado da igualdade, eu coloco o inverso da minha operação. Ou seja, se ele está somando aí, eu passo para o outro lado da igualdade subtraindo. Se ele está multiplicando, eu passo dividindo. Se ele está dividindo, eu passo multiplicando. Se ele está somando, se ele está subtraindo, eu passo somando. Tá certo? Como aí no caso é mais 3, eu passei ele menos 3. Como aí é 6 vezes x, esse 6x, eu passei ele dividindo. Se fosse assim, x sobre 2 menos 12 igual a 0. Esse menos 12 eu vou passar para lá somando, no caso, mais 12. Fica x sobre 2 igual a 0 mais 12. Para ficar mais visível aí que eu passei ele somando, tá? Se você quiser colocar só o 12, pode colocar só o 12. Fica x sobre 2 igual a 12. Esse 2 aí, ele está dividindo o meu x, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, fica x igual a 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. X é igual a 24. Então, a única possibilidade no meu conjunto dos reais para que essa expressão que está aqui em cima, essa equação que está em cima, seja válida é somente se meu x, a minha variável, ela seja igual a 24. Então, se a gente colocar lá em cima, fica 24 dividido por 2, 12, 12 menos 12, 0. Certo? Então, de equação, inicialmente o que vocês têm que saber é só isso. A equação do primeiro grau não tem muito o que fazer não, ela é bem simples, ela é bem básica. Ela só complica quando a gente vai entrar em sistema lá, que a gente vai ver método da substituição, método da adição. Isso daí vai complicar um pouquinho. Você vai envolver uma expressão juntamente à outra, certo? Uma equação juntamente à outra. Então a equação do primeiro grau é basicamente isso. Próxima aula a gente vai ver sistema. E em seguida a gente vai ver inequação, tá? Tudo isso somente do grau 1, de expressões de grau 1, tá? Aí a última aula eu deixo para fazer os exercícios envolvendo problemas e todos esses conteúdos que a gente viu aí no módulo de expressão de primeiro grau, tá certo? Então um abraço e até a próxima aula, gente.